Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Levante as mãos, se apresente ao Senhor. Nós cantamos, que nós ouvimos o Senhor bater na porta do nosso coração. Fale com Deus agora, abra o seu coração e fale com o Senhor. Apresente a sua vida ao Senhor. Fala com o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fala com o Senhor. Abra o seu coração. Apresente a sua vida ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, se revele a nós. Se revele a nós na Sua palavra. Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença faça queimar os nossos corações. Queimar por fazer a Tua vontade. Queimar, Deus, por cumprir a missão. Oh, Deus, levante a sua voz, adore ao Senhor, se apresente ao Senhor, adore ao Senhor. Fala do desejo do seu coração. Fala para Deus o desejo que você tem de servi-lo, de adorá-lo. Oh, Deus, nós te adoramos. Nós te bendizemos porque Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Você pode falar bem forte: eu te amo, Jesus. Aleluia. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar. O nosso Tadel, o nosso treinamento avançado de líderes, O nosso Tadel é o treinamento avançado de líderes. São estudos, que o Espírito Santo vem para desafiar os nossos corações. O Espírito Santo vem para animar os nossos corações, para cumprir a grande comissão, Jesus, ele quando foi assunto aos céus, depois que ressuscitou, sabe, uma das últimas palavras que ele falou, sabe, aquilo que ele queria que ficasse mais gravado, foi sobre a grande comissão. Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Ele falou: ide, fazei discípulos de todas as nações. O povo estava ali em Jerusalém. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus falou. Então é o desejo do coração dele, é a coisa principal. Ele treinou os discípulos para essa hora, e antes de ir embora ele falou isso: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então é uma obrigação nossa, não fazer convertidos, sabe? Fazer discípulo é muito mais do que fazer pessoas convertidas, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. Ele nos mandou ensinar a guardar. Então vamos lá, Provérbios capítulo 10, versículo 5, coloca para mim por favor. Provérbios 10, capítulo 5, diz assim: quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Você pode ler bem forte. Isso, é claro, aqui o salmista, certamente ele estava falando sobre o trabalho secular, de plantar e colher, mas esse princípio é verdadeiro para a colheita espiritual também. Então, para nós, irmãos, que estamos aqui, a palavra de Deus está dizendo isso: quem ajunta no verão, quem trabalha, quem trabalha no verão, é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha, E assim, espiritualmente, nós estamos vivendo um avivamento, nós estamos em tempo de colheita. Jesus, ele chegou a falar assim, ele mandou a gente levantar os olhos e ver o campo. Ele falou: vede os campos. Vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita, mas erguei os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a colheita. Então eu quero entrar por aí, sabe? Essa necessidade de colher. Irmãos, nós estamos em tempo de colheita. Estamos em tempo de colheita. Nós vamos colher até o que outros semearam. Homens fiéis, sinceros, semearam
e muitos frutos eles não viram, e nós vamos colher onde outros semearam. Homens justos e fiéis que trabalharam arduamente pelo Evangelho, e nós vamos ter o privilégio de colher, meu irmão. É só a gente entrar nas asas do Espírito, o Espírito Santo vai levar a gente a colher, até onde nós não semeamos. Outros semearam e nós vamos colher, porque nós estamos em tempo de avivamento, né? Então quem ajunta no verão é filho sábio, mas quem dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Então nós não podemos dormir, não podemos bobear na hora da colheita, e essa é a hora da colheita, amém? Tenha certeza disso, estamos em tempo de colheita. Bota isso bem forte no seu coração, que Deus vai te usar. Nós precisamos sonhar, nós precisamos acreditar. A fé é isso, meu irmão, é você se alimentar de verdade, não de sentimentos. Os sentimentos às vezes levam a gente para o buraco, mas a verdade liberta, a verdade leva a gente para o centro da vontade de Deus, amém? Então a verdade é essa, que estamos em tempo de colheita. Efésios capítulo 5, eu vou correr com esses versículos, que eu quero parar lá no final, tá? Vamos lá, Efésios capítulo 5, 14 a 18, vamos ler responsivamente. Diz assim, ó: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. 15. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, o versículo 17, assim, por esta razão, não vos torneis insensatos, sabe? Mas procurai compreender, nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, nesse caso, que nós estamos falando da colheita, qual é a vontade de Deus? Irmãos, a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que nenhum homem se perca. Então, qual é a vontade de Deus? Existem muitas coisas que já está revelado na palavra. Existem muitas coisas que nós não precisamos, qual é? Vou orar para saber qual é. Isso, por exemplo, Deus quer que a humanidade seja salva, sim ou não? Isso já está revelado. Está escrito: não é da vontade de Deus que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos, cheguem ao arrependimento e à salvação, né? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa. Mas a Bíblia também diz que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, então Deus quer que o homem seja salvo, Deus quer, sabe? Agora, eles precisam confessar. A Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confessar. Agora, como confessarão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Então, o treinamento, meu irmão, quando você se expõe ao treinamento, você se expõe a ser enviado para fazer a vontade de Deus. Enviados para fazer a vontade de Deus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos procurar compreender. Não é o que eu acho, eu preciso compreender qual a vontade de Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus. Agora, lá em Provérbios diz que quem ajunta no verão é filho sábio. Mas o que dorme na colheita, não pode dormir na colheita. Muitas vezes nós não estamos colhendo porque estamos dormindo na hora da colheita. Quem dorme na hora da colheita é um filho que envergonha. Agora olha o versículo 14, bota por favor 14, Efésios 5, 14.
Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Em outra versão fala: Cristo te esclarecerá. Agora, ninguém aqui está dormindo, tá? Todo mundo está acordado, amém? Amém? Agora, com muito carinho e respeito, está todo mundo acordado, mas você vai falar para o seu irmão e para a sua irmã que está do seu lado aí. Fala: desperta, ó tu que dormes, fala. E levanta-te dentre os mortos, fala. Fala: e Cristo te esclarecerá. Às vezes, irmãos, nós estamos dormindo concernente à palavra de Deus, concernente à evangelização, à colheita. Nós estamos em tempo de avivamento, meu irmão. O Jacarezinho, por exemplo, é o mar onde os peixes estão pulando. Nós precisamos pegar esses peixes. E às vezes nós estamos dormindo. A palavra diz: desperta, ó tu que dormes. E fala assim: levanta dentre os mortos. Às vezes nós estamos entre os mortos. O que é isso, meu irmão? Aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Nós estamos andando da mesma maneira, nesse sentido aqui, tá, irmão? Às vezes você não está em pecado, né? Não está cometendo os pecados que eles cometem, mas concernente à palavra de salvação, ao evangelismo, a ganhar vidas, nós estamos como o ímpio que está dormindo. E a Bíblia fala para a gente levantar dentre os mortos. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Irmãos, com muito carinho, às vezes nós não entendemos tudo, mas se eu me posicionar, eu preciso me levantar, sabe? Eu não posso me conformar. Às vezes dentro da nossa casa tem pessoas que precisam da salvação, dentro da nossa família, no meio da nossa vizinhança. Nós não podemos nos acomodar. Deus tem nos dado armas para nós conquistarmos pessoas. Nós vamos chegar lá. Deus tem nos dado. Então, nós não podemos perder a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade. Quando a igreja foi começar com um trabalho de célula, meu irmão, eu vi ali a grande oportunidade de ganhar pessoas. Eu comecei a procurar casa. Quase que eu ia morar, ia ser vizinho lá da Tauane, né? E lá até hoje tem uma célula, né? Agora está na Nádia, mas vai voltar para lá, já já. Mas depois eu fui para o Caxambi, aí começamos a célula lá. Desde a primeira célula na minha casa, né, que nós saímos da casa da pastora Selma, né, que a pastora dirigia aqui, fomos para lá. Aí o meu pai começou a ir na célula, né, desde o primeiro dia. E ele se tornou um membro da célula, né, se tornou um membro da célula. E ele não faltava a célula, então... a gente pôde ganhar ali ele. Quantas pessoas foram ganhas através das nossas células? Meu irmão, eu vi uma grande oportunidade, porque ele era como que só um religioso, porque ele respeitava o que eu falava, ele respeitava a palavra de Deus, mas nunca tinha uma disposição, um ânimo para vir à igreja. Era muito difícil. Ele vinha, mas era muito esporádico, ele era muito difícil de vir à igreja. Mas depois que começou o trabalho da célula, ele não faltava a célula, né? A célula foi lá em casa, aí depois passou a ser célula de adolescente. Aí foi para a casa da irmã Almira, ele permaneceu indo, né? Hoje essa mesma célula está lá em casa. Ele tinha uma vontade muito grande da célula ir lá, multiplicar e ir lá para casa. E multiplicou e foi, né? Os frutos que nós ganharmos ali vai para a coroa dele também, né? Ele sempre falou muito claro na célula da vontade que ele tinha de levar a célula lá para casa. Mas foi uma oportunidade, sabe? Irmão, se eu tenho uma oportunidade de ganhar, eu não posso estar insensível. Eu preciso juntar todos os meus recursos para alcançar o meu objetivo. Livrar uma pessoa do inferno tem que ser o grande objetivo da gente que sabe o que é real. O céu é real, o inferno é real, a eternidade com Cristo é real, a eternidade longe de Deus é real também. Eu preciso levar isso a sério. Isso não é brincadeira. A palavra de Deus é a verdade. Eu preciso somar os meus esforços. Então por isso que a Bíblia fala assim: desperta, ó tu que dormes. O apóstolo Paulo falou isso para uma igreja.
Desperta uma das principais igrejas, uma das 7 igrejas da Ásia. Ele falou: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Ele você está sentado entre os mortos. Ele está falando para a igreja: você foi salvo, mas está sentado entre os mortos. Você não está se preocupando com o próximo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O Espírito Santo nos esclarece, meu irmão. Aí nós vamos nas asas do Espírito, meu irmão, nas asas do Espírito. Não dói, não machuca, tem prazer. A gente começa a ter prazer em fazer. Aleluia. Desperta, tu que dormes. Vamos lá. Vamos ler um texto, é conhecido nosso também, quando Jesus ele tinha preocupação de evangelizar, e ele estava evangelizando a mulher samaritana. E aquela mulher, quando Jesus pregou para ela, ela se tornou uma grande evangelista. Lembra daquela mulher que estava no poço? Jesus se apresentou a ela, e quando ela creu em Jesus, ela foi até a cidade, e ela pregou para a cidade. Ela falou: eu vi um homem que disse tudo que eu tenho feito. Ela pregou para a cidade. A Bíblia diz que a cidade foi até onde Jesus estava naquele poço. É interessante que Jesus chegou com os discípulos. Eles caminhavam muito, eles caminhavam, e então ele parou junto daquele poço ali. Os discípulos deixaram Jesus e foi comprar comida. Mas é interessante que os discípulos entraram na cidade dos samaritanos, mas não pregaram o evangelho não. Eles não pregaram, foram lá comprar comida, foram comprar o pão que perece. Quem pregou naquela cidade foi aquela mulher. Ela pregou ali, ela pregou. E aí vamos ler o texto. Já passou essa parte do poço, tá? Eu vou para adiantar. Eu vou ler a partir do versículo 28. Vamos ler responsivamente? Leia bem forte, por favor. João 4, 28 a 42. Venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Versículo 30. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus falou assim com ele: caramba, vocês estão preocupados com a comida, meu irmão. Vocês me deixaram aqui, foram comprar comida, e vem, come. Ele falou: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ele falou: a minha comida, o meu alimento, a minha satisfação, o meu prazer é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, isso é muito tremendo, isso é muito tremendo. Os discípulos estavam, será que alguém trouxe comida para ele? Jesus, ele estava impondo um ritmo dos discípulos. Jesus, ele estava já nas regiões celestiais, ele estava andando com Deus ali. Mesmo a gente estando nessa matéria, existe um patamar que Deus quer que nós andemos. Deus quer que a gente ande nas regiões celestiais com Cristo. Eles estavam olhando com os olhos naturais, mas Cristo via em tudo uma oportunidade. Ele falou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu não sei se de repente Jesus tinha começado um jejum. Jesus jejuava, né? Aí às vezes é um esforço que nós fazemos para que a porta da oportunidade se abra, para que o coração das pessoas se revele a nós. A gente consagra a vida a Deus. É um exemplo. E Jesus falou: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quando ele fala a minha comida, ele está falando assim: o meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação é fazer a vontade do meu Pai. Isso é muito tremendo. Aí olha só o que ele fala:
versículo 35, ó, no 34 ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deus tem uma obra a ser realizada, amém? Deus tem uma obra a ser realizada, Deus tem uma obra a ser realizada. A salvação da humanidade depende de que a obra de Deus seja realizada. Se a obra de Deus não for realizada, o homem não vai para o céu. Deus tem uma obra a ser realizada. Aí ele fala, e realizar a sua obra, versículo 35. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Você pode repetir esse versículo, por favor? Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Versículo 37. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitam o trabalho deles. Meu irmão, olha que privilégio. Teve gente fiel e sincera que ralou, meu irmão. Olha, teve gente que ralou, mas pregou. Teve pessoas que pregou para a família e não viu a família se converter. Agora tu chega lá, tu convida o cara para vir na igreja, convida o camarada para ir na cela. Olha, o familiar dele passou a vida pregando. Aí Deus nos enviou para colher onde outros pregaram. Muitos pastores fiéis pregaram para vizinhos nossos aqui que nunca converteu, mas a palavra está lá, a semente está lá, está crescendo, porque Deus é que dá o crescimento. Aí você convida a pessoa: vamos na célula, vamos lá, tem uma reunião na casa, vamos no culto, no domingo. Aí a pessoa vem e faz uma decisão. Na primeira vez que vem, já tive experiência assim, a gente convida a pessoa, na primeira vez que vem, a pessoa fez uma decisão. Mas por quê? A gente é alguma coisa, ou quem semeou? Não, houve um trabalho, meu irmão. De repente a gente foi o que menos trabalhou. Às vezes, olha, existe pais, existem familiares que estão jejuando, que estão orando, que estão pregando. Às vezes, quando eu oro por pessoas, eu peço a Deus para criar conexões, porque às vezes nós pregamos. Aí eu peço a Deus: Senhor, cria conexões. Às vezes pessoas que a gente nunca viu, bota para falar com o nosso familiar. Aí encontra às vezes no metrô, encontra às vezes um amigo do passado, encontrou, pregou o evangelho, a pessoa converteu. Porque um semeia, o outro colhe. E aqui nesse caso, Jesus está falando: eu enviei vocês a colher onde outros trabalharam. Meu irmão, a pessoa às vezes para semear deu um trabalho. Ele teve que cercar o terreno lá para os bichos não comer. Ele limpava, ele tratava. Agora a gente chega lá e pega a fruta e come. A gente colhe. Colher só é mais fácil. E Deus nos enviou. O jacarezinho, meu irmão, você pode ver. Tem pessoas que estão até aí no tráfico, muitos, que conhecem a palavra. Por que conhecem? Muitas vezes são filhos de crente. Muitas vezes tem um amigo, um parente que está pregando a palavra, está ensinando a palavra, né? Ele não converteu, mas Deus nos enviou a essas pessoas. Nós precisamos ter disposição. Vamos lá. Se a gente levantar, Deus vai nos iluminar, Deus vai nos esclarecer, Deus vai nos dar a estratégia, como chegar até aquele coração. Aí, meu irmão, a gente vai só colher. Amém?
pois no caso, não, eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitam o trabalho deles. Versículo 39, por favor. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, aquela mulher, ela aceitou Jesus e ela logo foi pregar o Evangelho, ela ficou encantada com o Evangelho. Então, os novos que estão chegando, nós precisamos ensiná-los nesse caminho, sabe? Porque aquele que está chegando novo, ele é muito fácil de trazer pessoas novas. Ele é muito fácil, e aquela mulher foi lá e trouxe, e evangelizou aquela cidade. Agora, irmãos, não basta, isso aqui, nós vamos estar falando sobre essa colheita, não basta a gente ganhar, né? Nós precisamos fazer discípulos. Jesus falou, ide fazei discípulos, não falou ide fazei convertidos. Ele falou, ide fazei discípulos. Jesus falou, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Então, a gente fazer discípulo, Jesus nos mandou fazer discípulo e ensinar, que as pessoas ensinem a guardar. Quantas pessoas, nós temos um número hoje no mundo, muito grande de pessoas que fizeram uma decisão e não estão em igreja nenhuma. Nós temos um número muito grande. Eu não sei como é hoje a estatística, mas as estatísticas de uns 2 anos atrás no Brasil, o número de pessoas que já havia se convertido, que estava fora das igrejas, era maior do que o número dos que estavam dentro da igreja. O número era maior, o número dos que estavam fora, afastados, era maior. Então, quando a gente faz discípulos, fazer seguidores, ensinar a guardar, Jesus que falou isso. É interessante, irmãos, porque discípulos não vem pronto, dá trabalho, né? Discípulo dá trabalho, é um trabalho artesanal. Nós vamos falar sobre isso nesse contexto agora. Como que a igreja primitiva, logo depois do Pentecoste, ela trabalhou para obedecer. A grande comissão, Jesus falou, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí eles ficaram em Jerusalém em obediência, até ser revestidos de poder, e depois eles começaram a realizar a grande comissão de fazer discípulos. Agora, como foi que eles fizeram isso? Né? Nós vamos trazer para nós como que eles fizeram, tá certo? Então não basta a gente fazer convertido, pregar, nós precisamos fazer discípulos. Como os apóstolos fizeram, Atos capítulo 2, versículo 44 a 47. Quanto tempo falta para mim? 5. Então eu vou correr. Atos 2, 44 a 47, responsivamente. Isso aqui, esse texto de Atos 2, foi logo depois do Pentecoste, quando a igreja iniciou. Como eles fizeram, como eles obedeceram a ordenança de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Diariamente, todos os dias, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47.
Então, como que eles obedeceram à grande comissão? Como eles obedeceram? Foi dessa maneira. Como eles fizeram discípulos? Porque no Pentecoste houve 2.000 decisões. Como fazer discípulos? Ali eles eram convertidos. Como que eu vou fazer desse pessoal discípulos de Jesus? Essa é a questão. Eles precisavam fazer daqueles camaradas discípulos de Jesus. Ali tinha muitas pessoas que não moravam em Jerusalém, que estavam ali por conta da festa, e eles precisavam voltar pregando o evangelho, a palavra de Deus. E aí, foi o contexto, irmãos, que está aqui. Todos os dias, eles perseveravam no templo e de casa em casa. Eram os grupos pequenos, eram as células funcionando. Só para nós entendermos, eu já falei isso algumas vezes, o templo em Jerusalém era uma referência. O Pentecoste, por exemplo, não foi no templo. O Pentecoste aconteceu no cenáculo, né? O cenáculo era um salão de refeições, era uma sala de refeições, era um espaço para refeições. O templo, eles não cultuavam como nós, dentro, né? Quem é que entrava dentro do templo? Só os sacerdotes, né? O sumo sacerdote ia lá no Santo dos Santos, o povo ficava no átrio, ficava pelo lado de fora. Então o templo era uma referência, onde o povo se encontrava, onde a multidão se encontrava. Então eles se encontravam ali, mas não era um templo. Quando começou, não existia o templo como nós temos hoje, né, uma igreja para o povo se reunir. Na realidade, o templo em Jerusalém, o povo não podia cultuar dentro do templo. Ali era uma referência para o culto judaico, onde o sacerdote entrava lá, o povo ficava do lado de fora. O povo era uma referência, era um local de referência onde o povo se reunia. Então, os ensinamentos e o discipulado acontecia muito mais no contexto doméstico, de casa em casa. Essa foi a grande sacada da igreja. Irmãos, Deus, ele para treinar a humanidade, no objetivo dele, né, para que o homem, ele criou as famílias. As famílias são células. O objetivo das famílias é que o homem, o chefe da casa, seja o sacerdote do lar, né? E esse sacerdote, ele ensina a família, ele cria a família no temor de Deus. O sacerdote aponta para Deus. A família é uma célula da sociedade, a família é uma célula. Se nós tivermos famílias sadias, nós teremos uma sociedade sadia. Nós vemos isso em todo o contexto bíblico. Quando Deus criou o homem, Deus criou e deu o sentido da família, né? Aí são várias famílias. Imagina como fica mais fácil se cada chefe de família for responsável pela sua casa, ele for o sacerdote do seu lar. As famílias vão ser tratadas, as famílias vão ser cuidadas. No contexto, quando você vai ler Gênesis, quando o povo de Israel sai do Egito, a Bíblia diz que quando saiu, era 600.000 homens, fora as mulheres e crianças. Vamos multiplicar por 5 isso aí? Porque o judeu tem muito filho, né? Às vezes tem 2 mulheres, né? Não é assim? Às vezes o cara tem 2, 3 mulheres. Mas vamos multiplicar por 5. Moisés saiu, era 600.000 homens, mais mulheres e crianças. Se você multiplicar por 5, dá 3 milhões. Como que ele fazia? O povo tinha alguma demanda, Moisés colocou lá um banquinho, sentou lá no banquinho e foi julgar o povo. Você vê isso em Gênesis, tá? E o povo vinha, botou a mesinha dele lá, e aquela fila no sol, no deserto, meu irmão, aquela fila. Imagina, se só os homens fossem lá, 600.000, a gente está com uma fila de 50 pessoas e a gente fica reclamando, não é? Tem gente que quer brigar no banco quando bota um caixa só,
para te empurrar para o caixa eletrônico. Aí aquela fila, aí o sogro de Moisés, ele olhou aquilo e ele falou assim: que negócio é esse? O que é isso que você está fazendo? Moisés falou: não, é porque quando o povo tem alguma demanda, né, o povo tem alguma dúvida, aí eles vêm a mim, aí eu julgo. Às vezes ele está brigando com o vizinho, às vezes é marido com mulher, né, às vezes é pai com filho, aí eles vêm até a mim e eu julgo o povo, e eu dou a direção a ele. Aí o que o Jetro falou? O Jetro era o sogro de Moisés. Jetro falou assim: você tem que escolher homens, né, homens fiéis, né, homens idôneos, e você coloca eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. O menor é o quê? Chefe de 10, né? Chefe de 10, é a célula, é ou não é? Que é o ideal. A gente não fala que é o grupo pequeno que você cuida melhor? Chefe de 10, chefe de 50, porque esse chefe de 50, ele é um camarada que está supervisionando 5 ali, né? O chefe de 100 é o que está supervisionando 10 homens que vão estar com ele. O chefe de 1000 é o cara que está supervisionando esses 10 aí. Então você vê que é toda essa estrutura que nós fazemos, que é célula, aí depois tem o setor, aí depois a área, e é um supervisionando o outro. Ele falou assim: se eles não resolverem, aí se for você vai escrever a lei, está ali. Se eles não resolverem, aí eles te buscam, senão você vai morrer e vai matar esse povo. Irmãos, se a gente não trabalhar junto, a gente não resolve o problema, a gente mata o povo. A gente não dá conta, o povo vai para o inferno e a gente não consegue alcançar, não consegue cuidar, porque é muito trabalho, sim ou não? Agora, se a gente for trabalhar junto, organizando, então, o trabalho da célula é como a igreja trabalhou, né? Os grupos familiares, a igreja trabalhou, a igreja obedeceu a grande comissão de Jesus através desse trabalho, todos os dias, no templo e de casa em casa, e eles perseveravam. Perseverar é você fazer, sabe? Se fosse no automático, não precisava de perseverar. Você tem que perseverar, porque vai ter dia que você vai estar cansado, você não vai querer, não, mas vou perseverar. Eles perseveravam, eles insistiam naquilo todos os dias. Eles partiam o pão junto, eles chamavam. Essa é a melhor maneira, irmãos, de fazer discipulado, porque não é só você fazer convertido, é você fazer discípulo. E o que é fazer discípulo? Você vai chamar alguém para perto. Você vai chamar alguém para perto, você vai começar a caminhar junto. Nos grupos pequenos é a melhor maneira de você fazer isso. Então, se você já está na igreja há um tempo, ora a Deus, Cristo te esclarecerá. Presta atenção no que eu estou falando. Levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Você já está na igreja, Deus vai colocar no seu coração alguém que você vai chamar para perto. Você vai chamar alguém para andar com você, para perto. Você vai ensinar aquilo que você já recebeu. Você vai ensinar aquilo que você já recebeu. Você vai chamar alguém. Discipulado é isso, é chamar para estar ao lado. Foi isso que Jesus fez com os 12. Se ele não fizesse isso com os 12, ele não pastoreava a multidão. Ele só conseguiu pastorear a multidão, ele só conseguiu dar pão para a multidão, porque ele tinha 12 de perto dele ali, que ele treinou. Então chame alguém para perto. E no contexto da casa, da célula, irmãos, vai ser muito fácil, porque o grupo menor, você vai conhecer melhor aquele contexto, você vai conseguir envolver melhor aquelas pessoas, você vai conseguir. Agora, nós precisamos que você, meu tempo já foi, né? Já acabou? Cadê a Luciana? Já. Eu vou ler, que aí na semana que vem, depois nós vamos continuar, tá? Você deve desejar, se você quer ajudar, eu quero ajudar nesse contexto. Não é difícil, meu irmão, não é difícil. E você vai viver a sua vida, só que com responsabilidade diante de Deus. Você vai viver a sua vida. Toda célula, nós temos o líder, mas toda célula precisa ter auxiliares fiéis, precisa ter pessoas para ajudar. O líder de célula sozinho, ele não vai fazer tudo, né? Mas, se você quiser, nós vamos estar continuando isso.
Ah, eu quero ajudar. Eu quero, porque você precisa ser um auxiliar, que você ajuda o líder, que você está ali do lado dele. É claro que nós vamos ganhar mais. A célula vai planejar uma comunhão, entendeu? Vamos planejar uma comunhão, vamos sair para fazer um evangelismo, vamos marcar um jejum para ganhar os nossos vizinhos. Por quê que não está convertendo? Aí o auxiliar tem que estar ali, animando o líder. O líder pede, é tão bom, meu irmão. Nós temos muitos assim, pessoas que estão junto com a gente, né? Junto com a gente, né? Estão juntos, não, pastor, estamos juntos, vamos lá. Isso anima a gente vê que a gente não está andando sozinho. Então, você que está ajudando a célula, você é muito importante na vida desse líder, muito importante, muito importante. A célula não está vindo gente nova, é tão bom quando vem gente nova, parece que a célula, né, dá uma oxigenada. A Rafaela está fazendo um arrastão lá na Vila Maria, né, Rafaela? Está levando o pessoal lá da Vila Maria para a célula em casa, né? É tão bom quando chega gente nova, dá aquela alegria na célula, né? Aquele ânimo. Aí às vezes pode ser que na célula você não está conseguindo levar gente nova. Então vamos lá, o líder vai falar assim, pô, vamos jejuar pela nossa célula. Aí você vai junto, tá bom, vamos jejuar. Tem que fechar, meu irmão, tem que concordar. Oração, jejum é igual caldo de galinha, mal não vai fazer, vai. Fortalece, meu irmão, até a febre vai embora. Aí você ora junto, está junto com o líder, faz comunhão, senta do lado daquele que está chegando. Eu tenho que parar, vou fechar, senão eu não paro. Mas nós vamos ganhar, meu irmão. E eu sei que tem muita gente aqui, que está aqui, que vai ser líder de célula. Muita gente vai ser, é fácil, não é difícil. É fácil, é simples. Você vai ser igual o chefe de família, você vai comandar a sua casa, né? Você vai só, é simples, meu irmão. Quanto mais casa aberta, nós temos células grandes que podem multiplicar. Nós precisamos de pessoas que falam assim, não, eu quero, conta comigo, eis-me aqui, Senhor, né? Existe célula que precisa de casa, não, nós temos líderes, nós temos célula que nós temos um auxiliar, nós temos um líder e 3 auxiliares. Aí precisa de casa e ganhar gente nova. Cada célula é uma realidade, né? Então cada líder vai, se quiser conversar, vamos conversar. Como é que eu posso fazer para melhorar isso aqui, para multiplicar? Vamos marcar nossa multiplicação para 30 de março. Vai ser uma data tão especial, meu irmão. 30 de março, nós vamos fazer 75 anos que estamos aqui no Jacarezinho. 75 anos. Luciana, por acaso tem um número aí de quantas pessoas deu na última célula? Nas 2 últimas células, não tem não? Mas vou te falar, nas nossas quartas-feiras, está dando, muitas vezes, está dando mais gente do que nas reuniões de domingo. Vou te falar. Olha como que a célula está atingindo. Olha como nós estamos pregando o evangelho. Se você contar o número de visitantes nas quartas-feiras, a maioria das vezes o número é maior do que nos cultos de domingo. Visitante. Então o alvo está sendo alcançado. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por Tua palavra. Ó Deus, eu quero agradecer por cada vida aqui, Senhor. Ó Deus, eu quero Te agradecer pelo Teu Santo Espírito, que tem, ó Deus, iluminado os olhos do nosso entendimento. Pai, muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, por tantas vidas que o Senhor está trazendo, ó Deus, para a Tua igreja. Ó Deus, muito obrigado por quantas vidas que o Senhor está trazendo, ó Deus, para as nossas casas, para nós cuidarmos. Deus, eu Te agradeço por cada vida aqui. Deus, é aqueles que não puderam estar também, mas que o Senhor, que o Teu Espírito Santo está trabalhando no coração, ó Deus, e eles serão pais de multidões, serão mães de multidões, para a glória e o louvor do Teu nome. Deus, muito obrigado pela estratégia que o Senhor mesmo está
impondo em cada coração, ó Deus, nas células. Deus, eu peço agora, ó Deus, um avivamento, ó Deus, no coração de cada líder de célula. Eu peço, Deus, inflama o coração de cada líder, de cada auxiliar. Meu Deus, faz os teus filhos sonharem, ó Deus, sonhar, ó Deus, com os vizinhos entrando na casa. Faz, Deus, os teus filhos sonharem. Deus, em nome de Jesus, dá estratégia de evangelismo, dá estratégia, meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, ó Deus, que venha o teu reino, que se estabeleça a tua vontade. Usa as nossas vidas, Deus, usa as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, para que a glória do Senhor encha toda a terra como as águas cobrem o mar. Usa as nossas vidas, nós te clamamos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém.